Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse momento e, como sempre, venha inundar todo o seu ser. Que você e sua família nesse momento possam, em se reunindo para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, caminhe comigo para juntos meditarmos no texto que hoje eu gostaria de propor a você. Estamos hoje, nesse 3 de maio de 2020, um domingo, reunidos ainda para adorar. Eu gostaria que você, então, viesse meditar no texto que eu quero propor para você nessa noite e que nós venhamos crescer mais e mais na comunhão com o Senhor. Antes de tudo, vamos orar? Feche seus olhos comigo. Generoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Te bendizemos e te agradecemos, ó Pai amado, nesse tempo que estamos atravessando, nesse tempo que nós estamos vivendo. Queremos lhe pedir, Pai generoso, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha encaminhar nossa mente e todo o nosso ser para entrar diante do Senhor nos santos dos santos para adorar. Retira de nós toda dúvida, toda ansiedade, todo medo, toda angústia e coloque em nós, ó Pai amado, o teu bálsamo, para que nós venhamos olhar firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, a palavra nos orienta a tudo agradecermos. Obrigado por esse tempo. Tempo este que nós não esperávamos, mas se abateu sobre nós. Obrigado, porque nele também o Senhor continua sendo Deus e cuidar de nós. Fale, Senhor, peço ao nosso coração, que a Tua palavra seja contundente e venha convencer-nos da nossa condição e da real necessidade que temos de buscar a Tua face. Nós oramos agradecidos ao Senhor nesse momento, no nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós iremos fazer leitura da primeira parte desse texto, quando o escritor está contando para nós acerca de uma parábola que Jesus vai contar sobre ovelhas. Vale lembrar que todo o texto que envolve o capítulo 15 de Lucas, ele vai trazer para nós ensinamentos pontuais que Jesus nos oferta. Ambos os ensinamentos, na verdade, são três histórias que se complementam. Você vai perceber que a primeira delas fala dessa ovelha que se perdeu, a segunda de uma moeda que foi perdida e a terceira de um filho que se perdeu. Ora, a primeira história vai falar de uma ovelha que se extravia de forma natural. Já a moeda, ela é perdida acidentalmente, segundo a narrativa. Todavia, o filho, este se perde deliberadamente. Nós precisamos observar muito bem esse contexto de ensinamento. Não é? Em todos esses casos, nós sabemos muito bem que teve alguém que à procura destes saiu. O texto é muito pontual em dizer isso. Estes foram procurados porque haviam se perdido. Jesus, então, aqui, queridos, ele procura trazer uma ênfase, ele enfatiza como funciona o amor, o cuidado, a paixão de Deus e o desejo de Deus de ter aquilo que lhe é caro consigo, de buscar, de trazer para junto de si aquilo que ele aprecia. E a máxima dessa narrativa toda do capítulo 15, das três parábolas, é a ideia da busca e do salvamento daquele que se perdeu. Né? Jesus ele não queria ser desviado aqui de sua visão ou do seu foco principal, que era o ensinamento acerca de buscar este que se perdeu. Os fariseus que sempre circundavam Jesus eram murmuradores contumazes e eles ficavam perdendo tempo acerca de verem Jesus próximo a indivíduos que eles chamavam de pecadores, publicanos, enfim. A narrativa ela vai mostrar para nós ilustrações importantes para conduzir a nossa vida diante do Senhor. Ela mostra através dessa repetição tripartite de histórias a grande importância que o Senhor Jesus Cristo dá
a figura destes que precisam ser alcançados e destes que precisam ser cuidados. E aí, Jesus usa linguagens bem familiares para trabalhar conosco, porque ele vai se valer de situações com as quais aquelas pessoas tinham muita familiaridade. E nós, por conseguinte, podemos fazer aí um apontamento de familiaridade com aquilo que entendemos. Nós sabemos o que é uma dracma, uma moeda, muito bem, todos nós conhecemos moedas. Nós sabemos o que é ter um filho, aqueles que o têm, nós sabemos o que são as pessoas com seus filhos. Ovelhas, nós sabemos o que é. Pode ser que nós não tenhamos o fino trato da criação, do cuidado, da ovelha propriamente dita como sendo um animal domesticável e também criado para a subsistência das famílias pastoris. Já no Oriente Médio isso era muito típico, falar de ovelhas para eles era muito comum, era muito simples, eles tinham pleno conhecimento. Eu quero ler o texto e eu quero trabalhar com você algumas questões fundamentais que esse texto me chama a atenção. Escrito assim está, Lucas 15, verso de número 3, a seguir. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observem muito bem, o verso primeiro que nós não lemos juntamente com o segundo, que vai trabalhar a explicação inicial. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. A censura sobre Jesus estava no fato de se reunir com indivíduos que, aos olhos dos separados, dos mais santos, eram pessoas indignas da companhia de Jesus. Mas Jesus, pontualmente, mostra que não havia indignidade naqueles que precisam ser amados, abraçados e cuidados. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho totalmente inclusivo, trazendo para si todas as pessoas, porque todas elas são alvos do amor de Deus. É natural e é claro que a história bíblica vai mostrar que todos esses indivíduos que chegaram diante de Jesus com todas as suas mazelas, com a sua lã cheia de muitos carrapichos, eles foram sendo tratados. A uns Jesus dizia, vai, não peques mais. Outros abandonavam a sua vida dissoluta e resolviam restituir muitas vezes mais aquilo que haviam fraudado a alguém. Outros, possessos por espíritos malignos, tinham a sua consciência e todo o seu ser recobrados em pleno controle e domínio pela presença de Jesus. Então nós precisamos entender e trazer para a baila, trazer para esse momento a seguinte meditação. E é justamente sobre ela que eu gostaria de trabalhar com vocês. O texto, ele é bem sutil e Jesus começa a propor justamente para os fariseus. Olha, qual dentre vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Observe o último verso desse bloco que fala da ovelha, verso 7. Jesus chama os 99 ou as 99 de indivíduos justos. Assim, no céu, o júbilo se torna maior quando um indivíduo que necessita de arrependimento, ele é atraído, ele é trazido de volta para o aprisco do cuidado do Senhor. E ele vai dizer que os outros 99 seriam indivíduos justos. O que pesa sobre mim, sobre você, é esta adjetivação de sermos justos. Pesa, queridos, o fato de devermos ser indivíduos maduros, alicerçados de tal forma sobre a palavra viva que é Jesus,
a ponto de nada poder abalar a nossa fé. Nenhum momento, nenhuma circunstância, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum temor, nenhuma incerteza, nada abala a fé daqueles que confiam no Senhor, daqueles que são feitos justos pelo Senhor. Mas existem aqueles que muitas vezes não têm uma estrutura firmada no Senhor, e estes vão, como nós mencionamos lá no início, de maneira natural, às vezes se extraviam. E esse texto mostra justamente esse quadro, e o que me chama a atenção é que nós já aprendemos, e a nossa teologia, vale lembrar, ela é uma teologia musical, e por ser uma teologia musical, muitas vezes ela carece de um refinamento, de um redirecionar de passos de entendimento. Quer ver o exemplo? Observa uma música que não é tão recente, ela já é antiga, um cântico que foi muito popularizado no nosso meio, chamado As 100 Ovelhas, de Osés de Paula. Quando você canta esta canção, primeiramente você se lembra pontualmente que o pastor, ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste ficou. E aí o refrão diz, as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. É uma música linda, todos nós conhecemos, mas gostaria de fazer menção à sua orientação musical. O texto não diz que Jesus, ou este cuidador de ovelhas, deixou-as em um aprisco. O texto está dizendo que elas ficaram no deserto. Cabe aqui ressaltar que há a possibilidade de haver no deserto construído um abrigo precário para que essas ovelhas pudessem ser guardadas. É possível, mas também é possível que elas ficassem no deserto apenas protegidas por um cercado, tendo sobre si toda a noite que sobre elas pesava, ou todo o sol que sobre elas poderia ser também imposto. Ora, posto isso, eu gostaria de fazer aqui alguns apontamentos sobre esse quesito que são as ovelhas, que é muito interessante quando nós abordamos. Nós normalmente gostamos, e isso é muito bom para a nossa autoestima, de ler textos que vêm elevar nosso coração e nossa mente nesse quesito de estima. Por exemplo, ler textos como falam que nós seremos como águias, que voaremos alto, nós seremos como leões, enfim. Basicamente, nos compararmos como leões e águias é sempre agradável. O leão ele é considerado como, na cadeia alimentar, um dos felinos mais imbatíveis no seu habitat natural. E as águias, elas voam altaneiramente, elas renovam as suas forças, elas se renovam no tempo propício. Isso é muito bonito para nós, fazermos essa analogia com leões e águias. Mas é interessante que a Bíblia vai chamar-nos a todo momento como ovelhas do pastoreio do Senhor. Ora, ovelhas é uma aplicação muito interessante, uma analogia muito boa, que demonstra total dependência de Deus. Mais do que nunca no tempo em que nós vivemos, a dependência de Deus precisa ser exercitada por mim e por você. Por quê? Guarde bem isso, eu quero trazer aqui algumas características das ovelhas. Não estou querendo dizer que nós imitamos integralmente as ovelhas em tudo isso que eu vou dizer. Todavia, precisa se observar se nós gostaríamos de ser comparados com essas ovelhas, com esses bichinhos totalmente dependentes. Vocês sabiam que a ovelha é considerada o bicho, o animal mais flatulento do planeta? Pois é, elas são consideradas assim. Vocês sabiam que a visão das ovelhas é muito fraca, as ovelhas enxergam muito pouco e normalmente elas procuram seguir o bando, para onde um está indo, os outros procuram caminhar. Interessante, irmãos, é que agora algo positivo da ovelha, elas produzem lã o tempo todo. A todo tempo as ovelhas estão produzindo lãs.
Desde que elas nascem, elas produzem lã, e quanto mais tosquiadas elas são, mais lã elas vão produzir. Ovelhas são ruminantes e elas não comem qualquer coisa. Então, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos eu apresentei para vocês acerca do ser ovelha. Que tipo de doenças são facilmente constatadas ou que vêm sobre o rebanho? Nós podemos ver rebanhos sendo acometidos de raiva, não apenas ataca ovelhas, mas outros tipos de animais. Nós temos uma febre chamada aftosa, que além de atacar ovinos, ataca bovinos. Nós temos artrite crônica, que pode atacá-las. Nós temos outro mal chamado de brucelose. Nós temos a chamada toxoplasmose e a leptospirose, que são patologias que podem vir sobre os animais e, se não cuidados, eles perecem, eles morrem. Eu quero trabalhar 3 aspectos que podem ser, sim, analogamente correlacionados a nós enquanto ovelhas do pastoreio de Jesus. Nós precisamos cuidar do nosso coração de sorte que não venha o mesmo ser dominado por nenhuma espécie de raiva, no sentido de que olhemos para as circunstâncias e não descansemos no Senhor. Comecemos a questionar, comecemos a duvidar, comecemos a maldizer, e aí nós precisamos entender algo muito importante, uma diferença bem grande, não tênue, grande, entre lamento e murmúrio. O indivíduo que lamenta, ele nunca perdeu a fé. O indivíduo que murmura, ele nunca acreditou em Deus. O lamentador, ele rasga o coração e se debruça diante do Senhor, esperando o socorro que vem do Senhor. O murmurador vê toda a ação de Deus, a mão de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, e ele continua reclamando. Então pense nisso. A raiva pode provocar esse tipo de postura nas ovelhas do pastoreio. A fitose é uma febre que precisa ser controlada, ela precisa ser tratada, porque senão ela pode levar-nos à falta de apetite, que é uma diminuição pontual. Quantos de nós não temos tido apetite na palavra, apetite na oração, apetite na comunhão, apetite no prazer de buscar a face do Senhor? Cuidado! Isso para nós precisa acender luzes de alerta. E a chamada brucelose, para mim, é uma das piores, porque ela provoca abortamentos, ela impede a reprodução, ela gera, quando esses conseguem sobreviver, cordeiros fracos, que não conseguem ter subsistência futura. Nós, como ovelhas do Senhor, precisamos ter a saúde espiritual boa para a glória de Deus. Esse tipo de moléstia precisa ser expurgado do nosso meio, para que nós venhamos produzir frutos e bons frutos, frutos que permaneçam para a glória de Deus. Nós somos chamados para nos multiplicar na presença do Senhor. É natural, é normal com que o rebanho reproduza-se. É natural e normal que o rebanho seja aumentado. Ora, fazendo essa introdução sobre o que é ovelha, sobre o contexto, eu quero trabalhar com vocês o ambiente onde as ovelhas que ficaram chamadas ao final de justas, ou justos como pessoas humanas que são, elas precisam estar firmadas no Senhor. Aonde quer que esteja. Qualquer ambiente que esteja enfrentando, qualquer ambiente que esteja vivendo, seja um ambiente de pandemia, seja um ambiente de catástrofe, seja um ambiente de cessação de prosperidade, de tudo, as ovelhas justas do Senhor esperam no seu pastor. Porque esperar no pastor significa que nós não apenas aprendemos a recitar, mas nós aprendemos a viver. A convicção do salmista quando disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Creia no Senhor, confie no Senhor. O que é um deserto? Vamos falar um pouco de deserto? Deserto tipicamente é um lugar insalubre, um lugar onde nós julgamos não ter possibilidade de vida.
Quando se vivencia esse ambiente desértico, aqueles que ali passam ou que lá residem, como os beduínos, eles sabem da dureza do ambiente, sabem que precisam tentar se adaptar aos momentos dificílimos do dia e da noite, porque durante o dia o calor do sol é fustigante e angustiante. E durante a noite a friagem dói nos ossos. A adaptabilidade nesse ambiente é muito difícil. Para tanto, plantas e animais que sobrevivem em ambientes como esse precisam se adaptar àquele ambiente. Mas por que as ovelhas são deixadas no deserto, segundo o texto? Ora, irmãos, nesse lugar quente, árido, solitário, muitas vezes com falta de água, muitas vezes com falta do alimento, com falta da comida, não se encontra uma sombra adequada. Nesse lugar, nós vemos a nossa total vulnerabilidade e dependência. E é aí que eu gostaria, então, de levar você a considerar algumas questões. Para que serve o deserto para as nossas vidas? Para que serve esse momento de pandemia, de confinamento, de isolamento, que as organizações de saúde, inclusive a Mundial de Saúde e as nacionais de saúde, as estaduais e municipais de saúde, todas ainda estão empolvorosas, porque este vírus que acomete todo mundo no atual momento, não se encontrou ainda uma cura para neutralizá-lo. Todos, a uma só vez, estão temerosos, alguns em grau menor, outros em grau maior. Alguns com responsabilidade e outros com irresponsabilidade ante esse quadro. Alguns descansam no Senhor e outros tentam Deus. Mas nós somos chamados para esse momento de deserto para quê? Qual o aprendizado? O que iremos tirar desse momento? Eu quero trabalhar com vocês. Nesse momento de deserto, você e eu fomos chamados para sermos pregadores. Falar do amor de Deus. Não apenas o pastor deve fazer isso como ofício ministerial, como Atos capítulo 6 vai dizer lá quando eles estão separando os diáconos. Separe os diáconos porque nós, apóstolos, nós vamos nos dedicar aqui ao ministério da oração e da palavra. Oração e palavra é para nós todos, para a igreja do Senhor. No deserto nascem pregadores, nascem anunciadores de nova, nascem aqueles que têm a palavra profética para abençoar a nação. E você e eu fomos chamados para isso. Isaías 40, verso 3, vai falar sobre um tal de Batista, o João, lá na frente que nasceria. Diz assim, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Jesus está às portas, Jesus está voltando, nós somos chamados também para ser anunciadores da sua volta. Então comece nesse deserto de pandemia a anunciar Jesus. Voz do que clama no deserto. Nós estamos num deserto de incertezas, mas nós podemos anunciar a volta de Jesus, o cuidado de Jesus, a soberania de Jesus, a presença de Jesus, o livramento que Jesus pode dar aos seus, a ação soberana do Senhor sobre esse momento. No deserto, irmãos, além de sermos chamados para sermos anunciadores, pregadores de novas, nós também somos testados no deserto. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4, nós vemos quando Jesus ele é compelido, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto com a finalidade exclusiva de ser tentado por 40 longos dias. Quarentena. Lá ele foi tentado com toda sorte de tentações. Toda sorte. Tudo que já tentou ou vai tentar você na sua vida, desde a sua cobiça até o inimigo das nossas almas. Tudo Jesus experimentou naqueles dias. E ele não cedeu. Ele saiu do deserto pronto para iniciar o seu ministério. Lá no deserto, você e eu somos humilhados e postos à prova para o que está em nossos corações ser revelado. Deuteronômio 8:2 nós vemos bem isso. Nosso coração, nesse tempo de angústia, ele é aberto. E aí nós nos posicionamos. Uns se posicionam glorificando, uns se posicionam maldizendo, outros se posicionando de forma pontual para adorar, se dispondo pontualmente para glorificar, e outros começam a duvidar. Outros
têm a sua fé mais fortalecida e outros abalada. Nós somos chamados para glorificar. No deserto, os murmuradores são revelados. Você pode conferir Números, capítulo 14, versos 2 e 3, 26, 29, 32 e 35. No deserto, os murmuradores se revelam. Nós não fomos chamados para sermos murmuradores. Lá no deserto, nesse deserto, nós somos carregados por Deus como um pai carrega o seu filho. Deuteronômio 1, verso 31. Você pode ler e vai conferir o que eu estou dizendo. O cuidado de Deus. O precioso zelo, a manifestação pontual. A presença de Deus no deserto, ela é sempre sentida. Deus, nesse momento, se faz presente. Mais do que nunca, é bom sentir a presença do Senhor nesse tempo. É bom entrar em oração, é bom cultuar, é bom louvar. E eu chamo você para isso. Não abra mão de estar concentrado em família glorificando. Somente, queridos irmãos, somente os que estão em Cristo verão seus desertos, ou verão este deserto, se tornarem um manancial de bênção. Salmo 84, nós aprendemos isso. Somente estes verão o milagre do Senhor. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Seja ovelha. Seja dependente. Seja confiante. Não coma qualquer coisa por aí. Coma o melhor que é dado por Deus através da sua palavra que é viva, que é alimento. É bom alimento. É alimento saboroso. É alimento nutritivo. É alimento adequado para nós. Você tenha um dia especial de adoração diante do Senhor. Você entre para glorificar o Senhor e bendizer o nome dele. Dentro em breve nós estaremos reunidos pessoalmente para podermos cultuar o Senhor juntos, ainda com todas as restrições impostas pelo órgão de saúde sanitária nesse momento. Mas ainda assim nós vamos nos alegrar no Senhor, próximos ou distantes, porque somos ovelhas do aprisco de Jesus. Coloque a mão à altura do seu coração. Pai generoso, nós na tua presença entramos para te adorar, para te bendizer e para te agradecer. Que teu Espírito Santo direcione os teus filhos nesse momento para glorificarem o teu nome, para adorarem o teu nome. Nós te pedimos agora, fale conosco em nome de Jesus. Que esta palavra penetre o nosso ser. Assim nós oramos e te agradecemos. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Se sintam todos abraçados por mim nesse momento. Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus.